Boa noite, pessoal. Eu sou a Sabrina Jardim. Tatiana Santos. E esse é o nosso Sala Aberta, que hoje vai conversar contigo, jovem, que talvez esteja aí pensando, será que eu estou demorando demais para concluir o meu ensino? Será que eu devo sentir essa vergonha de estar numa turma com alunos maior que eu? Para ti que é pai também e está preocupado com essa questão com o teu filho. Temos algumas coisas novas aí, né, Tatiana, no município, alguns projetos novos que foram revelados aí para nós, né, essa semana. E esse programa vem falar contigo sobre isso. Exatamente, gente. E é uma coisa muito interessante para o aluno, para os pais, para os familiares, porque eu vivo isso em sala de aula. Com mais de um aluno já aconteceu. Ah, Sora, não tem mais vontade de estudar. Essa galera aí muito jovem, não estou conseguindo mais ficar em sala de aula nesse contexto, né, de estudo. E aí no município a gente tem a felicidade agora de estar entrando o projeto Protagonistas. Desde a primeira olhada, aquilo já me chamou a atenção, até por eu já ter trabalhado no Estado, num projeto que caminhou da mesma forma, que foi Trajetórias Criativas, e que teve bons resultados. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também. E agora o município, aí, felizmente, também se preocupa com este aluno que está na distorção idade séria, então ali 1, 2 anos, 3 anos, já com a preocupação que esse cara não largue os estudos e que ele avance para o ensino médio, que é o que todos os professores querem, os pais e os alunos também, mesmo sem perceber, também querem, porque eles não querem ficar naquele limbo, eles não querem ficar parados ali. Então, aquela desmotivação que acontece com esse projeto aí, Protagonistas, acredito que vai ajudar aí muitos jovens aí que estão em Porto Alegre nesse limbo. Exatamente, eu comecei inclusive até falando dessa questão da vergonha, porque essa é uma realidade dentro da sala de aula. Já aconteceu de aluno ficar na porta, olhar a turma, aquele pessoal ali de 11, 12 anos, e ele ali já com 14, parecendo até, porque às vezes a criança já é criada a Todd, né? Já parecendo ter uns 16, 17, e dizer assim, Sora, eu não quero entrar aí, é tudo criança, tudo pirralho. O que acontece? Quem tá sendo prejudicado ali é ele mesmo, né? Certo. E nesse sentido, então, Tati, como tu tem mais experiência, inclusive por esse projeto que tu participou, eu te pergunto, por que acontece isso? Por que acaba o jovem ficando, então, aí 2, 3 anos aí, em atraso nos estudos? Bom, a minha experiência, assim, quando nós trabalhamos no Trajetórias Criativas, o aluno, e justamente essa questão de ter alunos que já têm um desenvolvimento maior, uma malandragem um pouquinho maior, e às vezes ele não está, a idade dele não é o problema. Mas muitas vezes o desenvolvimento dele é um problema. Ele está ali naquela sala com crianças, né? Ao ver dele, são crianças, são mais infantis. Ele vai desmotivando, porque ele gostaria de outras coisas, fazer outras coisas. Outras atividades chamam a atenção desse aluno. E era justamente o que acontecia no Trajetórias Criativas, que foi um projeto aí do MEC, da URGS, né? Do governo federal, que eu tive a felicidade de participar. E era uma metodologia totalmente diferente, ela era totalmente voltada para esses alunos. Então, o nosso horário, a nossa grade curricular era diferenciada. Nós tínhamos reuniões semanais para nós nos determos naqueles alunos. Nós trabalhávamos a iniciação científica e outros tipos de atividade. Que outros tipos de atividade, professor? Então, a galera do teatro entrava, a galera da dança. Eu, no caso de língua portuguesa e literatura, nós fazíamos muitos projetos, assim, até com letras de músicas. Fizemos uma letra de música que foi uma experiência incrível até. Tenho essa letra, vou trazer aqui para vocês num outro momento, que foi os alunos fizeram a batida, a letra, e falando sobre todas as disciplinas. Foi bem bacana de fazer, foi animado, assim, e a apresentação deles também. Então, o que se vê desse aluno, o que eu vivi, foi isso. É aquele aluno que ele não consegue mais ficar todo o tempo só sentado na cadeira. E esse projeto Protagonistas, eu fiquei bem feliz, e a galera nota, inclusive, o meu entusiasmo ao falar de coisas assim, porque eu fui acostumada a ensinar justamente com esse aluno não na cadeira.
Esse aluno em forma de roda, esse aluno no chão, esse aluno tendo uma aula expositiva embaixo de uma árvore. E então eu via melhores resultados. Então, essa questão do aluno ficar só em sala de aula, numa atividade convencional, ainda mais numa distorção idade série, com 1, 2, 3 anos, um aluno mais maduro, realmente acaba que não funciona. Então, ele desmotiva, ele não quer levantar. Aí a gente acaba, e tu tem essa experiência também, chamando os pais para uma reunião. Vou conversar com fulano. Aí o fulano sempre se atrasa. Ele começa a faltar, ele começa a perder conteúdo. E aí entra naquela questão da evasão escolar que a gente luta tanto, né? Então, assim, eu estou curiosa para saber, inclusive, qual vai ser a metodologia. Eu sei que tem professores aí em formação. Até fica a dica, né, Leonardo Pascoal, se quiser nos chamar, aí são projetos que eu tenho todo um entusiasmo, assim, e a Sabrina, embora seja da educação infantil, também não vai ter problema nenhum aí em conhecer melhor o que é um projeto relacionado mais a essa galerinha que está nos anos finais do ensino fundamental. Exatamente. Eu pego esse pessoalzinho que vai entrar dentro desse projeto, né? Um pouquinho antes deles entrarem. Esse programa Protagonistas, então, ele pretende auxiliar aí cerca de 1.200 estudantes, né? Que estão em defasagem escolar. E eu também fico muito curiosa para saber qual é a metodologia, como vai ser esse processo todo. Até porque, para quem acompanha o nosso programa, sabe que eu tenho esse olhar de dentro da sala de aula, mas eu tenho um olhar muito crítico de fora da sala de aula. E eu trago esse olhar para dentro, inclusive para esse projeto, com essa criticidade, querendo saber, inclusive, tu falou uma coisa que para mim toca de uma forma que, vou te dizer, que me incomoda um pouco, tá? E aí tu, com a tua experiência, talvez vai saber explicar melhor essa questão, por exemplo, inclusive do teatro, das artes, das coisas. Eu penso muito na questão da sala de aula, do quanto a gente tem que desenvolver esse aluno em português, em matemática, em ciências e tudo, e a gente sabe que é maçante, que é chato, mas nem tudo na vida vai ser legal, nem tudo na vida vai ser, né, do jeito que a gente gostaria, e essa questão, ela me incomoda um pouco. E eu te dou toda a razão, porque para um professor trabalhar projetos interdisciplinares, projetos dinâmicos, projetos que tragam uma metodologia diferenciada, esse professor ele tem que ter muito preparo. Então, o projeto tem que ser pensado de forma que tenha uma troca, tenha uma formação, realmente formação. Aqui eu não estou falando de um dia assistindo uma palestra, escutando outras pessoas. Não, esse professor ele é posto à prova. Então, um exemplo meu, justamente para escrevermos a letra dessa música, por exemplo, partiu de todo um estudo das classes gramaticais. Então, esses alunos, eles primeiro aprofundaram toda a morfologia, a partir dali a gente entrou em paródias, em fábulas. Então, a sala de aula foi o primeiro momento. Então, foi convencional, não foi eles sentadinhos ali, né, por mais que não quisessem, e eu explicando que justamente tem horas que não dá para fugir disso, mas eles sabendo pelo teu preparo e pela tua dinâmica que daqui a pouquinho a coisa dá uma afrouxada. E aí a gente começou com os instrumentos musicais, a questão da batida, então aquilo já dá um estímulo. Então, digamos assim, que 2 aulas tristes para 5 aulas felizes, entende? Sim. De uma metodologia. Agora, tem que ser professores que tenham perfil, é a primeira coisa, eu sempre defendo, não é todo mundo que tem perfil para isso. E eu vivi isso e vou defender. Teve professores que entraram, não conseguiram, enfim, seguirem em frente com o projeto, porque não. E ele precisa ter esse olhar diferenciado, porque quando tu trabalha um aluno assim, entra muito também a realidade do aluno. Então, por exemplo, numa comunidade em que nós trabalhamos, em que era muito violenta, por exemplo, nós, inclusive, fizemos parcerias com a justiça, com a polícia, fizemos um reconhecimento de território.
A partir desse reconhecimento, a gente já fez um projeto interdisciplinar para trabalhar com eles questões comigo de português, com a professora de matemática ao mesmo tempo, trabalhando a linguagem no mercado, levando esses alunos no mercado, ensinando para eles já na prática questões financeiras da matemática, expressões da matemática, e eu já trabalhando toda aquela linguagem do mercado, das palavras, né, da ortografia, ali na prática. E pedindo, inclusive, para eles levarem para casa deles, para o ambiente deles familiar, aquelas novas informações. Então, tudo vai muito de como isso vai ser feito. Então, eu, como vivi um projeto que foi muito bem estudado, antes de nós colocarmos e muito bem preparado, os resultados foram, depois eu vou falar aqui, até trouxe por isso celular, foram resultados muito bons. Gente, eu realmente... Tem aí a explicação por que eu sou fã dessa mulher, né? Eu já acompanhei várias aulas da professora Tatiana, então, assim, não tive problema nenhum em fazer essa pergunta bem provocativa para ela, porque, assim, quando tu vê uma professora trabalhando com os alunos, quase que de uma forma, assim, de uma brincadeira, sabe? Vamos preparar um currículo. O que tu colocaria agora no teu currículo? E tudo aquilo ali fundamentado. E aí depois vamos para a parte das entrevistas. E quem vai ser o entrevistador, quem vai ser o entrevistado. E ali eles preparando as redações, os currículos deles ali. Tudo aquilo assim, ó, é de encantar realmente. E não é para qualquer um. Porque uma vez que tu coloca os alunos nesse estado de felicidade, de euforia dentro da sala de aula, tem que ter um domínio. E aí é dentro disso que vem o processo, a formação e tudo mais, para esse controle acontecer, né? E esse processo é muito importante, essa questão que tu falaste agora da empolgação. Aquilo ali precisa ser uma coisa que passa de um para o outro, que nós vamos ali nos ajudando, construindo. É uma construção de conhecimento coletivo. E aquilo ali vai nos contagiando de tal forma que quando a gente termina um processo, nós todos batemos palmas, entende? Porque aquilo ali é uma vitória para nós. E eu enxergo o ensino tem que ser como uma escola que funciona. E funciona como um todo. E funcionar como um todo é ter essa alegria dos alunos. Eles precisam ter essa luz, essa energia do Sora, eu levantei cedo, que saco. Daí eu digo, não, vamos fazer legal para todo mundo. Agora, volto a dizer mais uma vez, e aí, curiosa para saber como é que isso vai funcionar. Nosso secretário municipal aí daqui a pouco está aí para falar um pouco também sobre isso, de como vai se dar essas questões todas aí, para que essa galera, esses 1.200, esses 1.600, que sejam mais, saiam bem felizes aí com novos aprendizados, que inclusive eu sou defensora nesse projeto, ainda não sei se ele vai ter, mas da iniciação científica com esses alunos também. Eu era orientanda de vários alunos da iniciação científica e vários fizeram projetos lindos e maravilhosos a partir das descobertas deles, do que eles queriam descobrir, mas fundamentado em tudo que eles já tinham aprendido de redação, observação, metodologia, toda a questão das regras ortográficas. Então, não é assim, eu tive uma curiosidade, eu vou lá pesquisar. Não. Trabalho científico mesmo, desde o início, aprendendo o que é capa, aprendendo como se deve fazer. Então, é mágico. É mágico. Então, podem ver que, assim, eu sou uma entusiasta desse tipo de metodologia. Até porque esse projeto, inclusive, ele é bem audacioso, né? Ele tem um tempo aí para conclusão, para que esse aluno, então, esteja apto a avançar para o ensino médio de 2 anos. Ensino médio. E a gente consegue. É impressionante como a gente consegue buscar o que não foi dado e consegue fazer um apanhado e consegue ir ali, aqui é muito dinâmico, mas com resultado. Sim. E aí nós temos também uma experiência anterior aí, né, do nosso secretário, Leonardo Pascoal, que inspirou o programa, que foi o programa Horizontes, né, que foi aplicado lá no município de Esteio. Então, a gente já vem com
uma base aí de um projeto, um programa que deu certo, que reduziu em cerca de 60% a distorção de idade série no município. Isso aí é um número realmente da gente pegar e falar com orgulho, né? Com certeza, Sá. E essa questão da reprovação, sucessivas reprovações, isso, diminuindo isso, traz um outro estágio para a educação. Que aquele aluno fica ali repetindo 2, 3 anos. Eu sou uma defensora que não pode repetir. Eu fico doente com isso quando o aluno fala, nossa, eu estou aqui, eu não sei. Eu digo, gente, é 1 ano da vida de vocês, é 2 anos da vida de vocês. Então, entende que bem fundamentado um projeto desse, com uma metodologia que avance, isso, nossa, vai dar um fluxo muito melhor para a nossa educação. Sim. Então, não só baseado nessa questão que temos que melhorar os índices, claro, a gente sabe que tem que melhorar, mas isso vai trazer uma melhora no currículo, vai trazer uma melhora na vida desse aluno e dos pais. Sim, vindo com bastante fundamentação, com a estratégia correta, com um profissional que vai estar atendendo ali realmente preparado. Eu concordo contigo, tem que ter o avanço. O que eu reclamo muito na questão da educação é a questão do aluno avançar por avançar. Exato. Esse avançar por avançar, ele só serve para que tenhamos números bonitos. Só números. A gente receba aí algum incentivo, alguma coisa. Certo. Mas a vida do aluno, né? Aquele aluno que não é só um número, ele sim acaba sendo prejudicado com isso. E aí, eu também participei de um programa o ano passado, que foi o Teaching at Right Level. É bem complicadinho de falar. Olha como o inglês funciona, viu, produção? Que tal? Meio complicadinho de falar, né? E até a sigla, quando a gente vai falar, é o TARL, né? E aí a gente fala TARL, e aí eu me atrapalho aqui para falar essa sigla. Mas esse programa, ele foi desenvolvido pela Pratan, que é uma organização não governamental a nível mundial, e ele veio ser adaptado e aplicado aqui no município pela Elos, aliás, no Brasil inteiro, né, pela Elos de educação. E esse projeto, ele também é um projeto de correção de fluxo, que a gente faz tanto nos laboratórios de aprendizagem como nas turmas alfas do município. No meu caso foi esse, eu peguei uma turma alfa, e os meus alunos, eles tinham todos os dias, eu poderia inclusive optar, ter um dia sim, um dia não, mas eu achei muito interessante que todos os dias a gente praticasse aqueles 45 minutos de aula para leitura, para desenvolver a leitura do aluno, e 45 minutos de aula para desenvolver a matemática, então as 4 operações. E eu peguei uma turma que realmente não estava alfabetizada. Esse projeto eu tive uma formação de 1 semana, mas foi 1 semana presencial, e depois eu não tive 1 minuto sequer que eu não estivesse acompanhada pela pessoa responsável a me orientar e tirar minhas dúvidas e tudo. Então, assim, e a gente tinha encontros semanais e quinzenais através de reunião online, mas que a gente acabava tirando dúvida e era chamado para fazer as atividades também. E foi assim, sem a gente perceber. Eu vi uma aluna, por exemplo, que não lia, e que eu já vinha tentando com ela há um tempo, ela já tinha sido minha aluna no ano anterior. Eu vi essa aluna lendo, e aí daqui um pouquinho aquela autoestima, sabe, crescendo, e ela dizendo assim, Sora, deixa que eu leio. Mesmo, primeiro aquela leitura mais silabada, mais truncadinha, dali um pouquinho aquela leitura mais fluida, e a gente vai olhando aquilo assim, e se tu é um professor de verdade, tu olha para isso e não tem como não derramar lágrima, não tem como tu não ir lá e abraçar o teu aluno. E pessoal, eu vivi com a Sabrina esse processo. Na verdade, a formação eu não estava junto, porque eu sou de anos finais, mas eu vivi o processo com ela na volta para a escola. Então, eu fiquei muito feliz assim, de ver o entusiasmo dela, me mostrando os resultados.
E eu ficava curiosa, porque eu acompanhei algumas aulas, que foi final do ano passado, agora 2025, e uma das coisas que me chamou muita atenção era a questão do processo, que até a prova era diferente. Aquela prova, para mim, é um quebra-cabeça. E eu vi ela corrigindo aquela prova, e cada pedacinho da prova tinha uma metodologia. Então, para o professor que é interessado, né, e quer saber, que é isso que a Sabrina falou agora, eu ficava ali, daí ela me explicando e tal, e ela com entusiasmo me corrigia. E é trabalho, gente, porque tu pega cada provinha daquela ali, tem que fazer todo o negocinho, a prova virava um desenho. Era um origami aquela prova, né? A gente falava que era um origami. Mas era bacana, e ela ali. Só que é o seguinte, é sem parar, né? O professor tem que estar disposto também. Então, volto a dizer aqui, nós no Trajetórias também não parávamos, então tu tá dando um exemplo da tua formação, eu também estou trazendo um exemplo da minha, que é sem parar. Sim. Não é assim, chegou ali, não. É realmente monitorado. Foi um trabalho a mais do que os meus colegas, meus pares estavam fazendo. Eu tive esse trabalho a mais. Eu não tive um retorno financeiro a mais, tá? Então, deixar bem claro, foi trabalho a mais. O que eu tive foi aquele retorno realmente afetivo e satisfatório meu como profissional, né? E sabendo que eu estava mudando ali alguma coisa na vida daqueles alunos. E quero deixar também aqui registrado que o meu entusiasmo, ele se deu assim de uma forma tão grande pelas minhas dificuldades. Então, eu que fui descobrir que eu tinha o TDAH, que eu tinha dislexia, descalculia, e tudo isso foram problemas assim que para mim foram muito difíceis de superar ao longo da minha trajetória, né, como estudante, uma pessoa que só foi lá próximo dos 40 anos entrar numa faculdade, fazer uma faculdade, e aí depois prestar concurso, tudo eu achava que eu não era capaz. Então eu me sentia muito como aqueles alunos. E eu lembro que no primeiro dia de treinamento dessa ida lá na escola onde a gente foi aprender, né, a metodologia, eu lembro que eles fizeram uma dinâmica, e a dinâmica era de matemática. E aí a gente tinha que jogar a bolinha um para o outro, e um círculo assim de professores, né? E a gente tinha que jogar a bolinha e tu falava assim, 7 mais 8. E aí tu jogava a bolinha. E a pessoa que pegava a bolinha na hora tinha que responder. Lembrando, gente, a descalculia. Lembrando o TDAH, lembrando que quando eu fico nervosa, eu paro de pensar, eu me perco aqui na hora de falar, porque vem um monte de coisa e eu me coloquei no lugar do aluno. Naquele momento a minha cabeça fez assim, pum. Eu não posso jamais cobrar do meu aluno dessa forma, porque olha a situação que eu estou agora. Vão jogar uma bolinha. Eu sou uma professora, eu tenho mais de 40 anos, eu sou formada, eu sou pós-graduada e eu não vou saber responder quanto que é 7 mais 8. E se vocês estão curiosos em saber se na minha cabeça agora tem o resultado, não tem. Tá tudo em branco. Esse é o problema de quem tem TDAH, esse é o problema de quem tem dislexia, descalculia. A gente não consegue na hora, no nervosismo, então eu tenho que parar. E aí eu disse para os meus alunos assim, vocês não podem ter vergonha, vocês têm que contar, porque isso foi dito para mim. Daí a Adriana, um beijo para ela, para Sandra também, elas olharam para mim, sabe, com aquele olhar assim de mãezona na hora, e elas disseram assim, tu tem que fazer como os teus alunos, tu não pode ter vergonha, tu conta nos dedos, mas tu resolve essa situação. E foi o que aconteceu, sabe? Aí, para mim, ainda um colega jogou e ele falou assim, 1 mais 3, muito mais fácil, sabe? 4, consegui pegar a bolinha, me deixou numa situação de conforto, eu pude participar e não fiz feio. Situação essa que muitos alunos fazem com seus pares, com seus colegas. Eu tô com uma situação agora em sala de aula, o 8º ano, um beijo para o Christopher, para a família dele, porque que menino que vai dar certo na vida, que está sendo bem educado. Tem um colega, e daí o nome do colega não vou falar aqui, que tem muita dificuldade. E eu fiz uma apresentação agora de início, em que ela era expositiva, e tinha que fazer a leitura, não tinha jeito. Uma parte era a construção,
E até tu participou um pouquinho do contrato de convivência deste ano, né? 2026, é esse o trabalho aí. E o segundo momento tinha que apresentar. Tá. E eu fiquei emocionada, e a galera sabe, viveu isso comigo, porque no dia da apresentação deste grupo, o colega incentivou o outro colega. Não, vamos ali e tal. Mas não só isso. O colega não conseguia ler, foi muito mais lento do que os outros. E a felicidade que esse aluno ficava e dizia, vai, tá indo bem, e batia palma para ele. Toda a turma bateu palma no final, porque nós não conseguíamos prestar atenção tanto na apresentação, e sim na maneira com que o Christopher estava levando aquela situação, entendeu? Com aquele colega. Ou seja, alunos assim é o que a gente espera em todo mundo. Então, um beijo para ti. A senhora já te falou sobre isso, mas realmente foi incrível, assim como teus colegas e professores, que nós deveríamos ser muito mais amigos um dos outros, né? Muito, enfim, às vezes não acontece, até a gente ganha a mesma coisa. Muitas vezes se está numa função de, todos somos professores, e se está de... Sim. Se está, alguma coisa, e acaba esquecendo um pouquinho disso, né? Isso às vezes nos deixa um pouco triste, mas a gente tem que seguir sempre e trazer exemplos como esse aí do aluno, como os teus colegas de formação e de curso aí para seguirmos com alegria aí. Mas tu sabe que fora da sala de aula isso também ocorre, essa questão. E aí eu falo agora contigo, que está aí do outro lado nos assistindo, para também fazer como aluno Christopher, incentivar essas duas professoras aqui, que só tem meia dúzia de mil-réis ainda no bolso, mas continuam com aquele sonho grandioso, que é esse sonho aqui do Sala Aberta. Nos auxilie, incentive, ó, senta o dedo no like, manda esse vídeo aqui para os teus amigos, compartilha, comenta, faz a gente crescer, nos ajuda a crescer, que com certeza a gente vai lembrar de vocês também, e os nossos programas vão ficar cada vez melhores, cada vez mais com assuntos que tragam melhoras para a nossa sociedade, né? Bem assim, e no caso de projetos, aí tem muita coisa acontecendo agora em 2026, tanto na educação como na política, daqui a pouco também começa a acontecer. E eu e a Sabrina optamos, então, por essa temporada do Sala Aberta, priorizarmos um pouco isso, orientando os pais, as famílias, estes alunos aí que precisam, falando um pouquinho sobre o que está acontecendo na educação, o que está dando certo, o que a gente pode fazer para melhorar. Mas para isso aí temos que melhorar o engajamento também, né, pessoal? Então comenta, compartilha, fala lá, dá a tua ideia. Gostou desse projeto que vai sair aí? Não gostou? Acha que poderia ser melhor? Como poderia ser melhor? Assim como o da Sabrina também, e tantos outros aí que vão aparecendo. E esse projeto, inclusive, é audacioso porque é uma parceria com o Roberto Marinho, né? A Fundação Roberto Marinho, né? exatamente. Esse é um ponto bem importante, né? O programa ele foi construído em parceria com a Fundação, né? Então tem essa construção também. E aí eu pergunto para ti, Tati, que tem um pouquinho mais de experiência, qual que é o papel dessa parceria do programa? Nossa, eles são referência aí no Brasil, né, em termos de estudos educacionais e metodologias diferenciadas. Então, quando eu li, eu também fiquei muito feliz com isso, porque eu acredito que essa estrutura curricular, de repente, seja diferente, então já é um ganho, porque a gente não consegue fazer um projeto bem estruturado, assim, com metodologias diferenciadas, se fica aquela coisa muito engessada do nosso currículo, em função de que precisa ser dinâmico, porque eu preciso ir e vir e dançar mesmo, né, pelo currículo e fazendo um estudo e fazendo anotações para ver o que realmente precisa enxugar daquilo ali, o que aquele aluno vai precisar de base, porque daí a gente precisa deixar eles nivelados para que a turma avance aí e tenha com certeza sucesso, enfim, no ensino médio, que Sim. é o que a gente quer, né? Que esse aluno chegue com essa base. Então, é um ponto positivo também isso aí. E aí a gente bate palmas aí para o nosso secretário de Educação, Leonardo Pascoal, que, mais uma vez, uma ótima parceria. Ele é o homem das parcerias, né? Exatamente. Isso é um entusiasmo que eu também tenho, porque eu acho que políticas educacionais e a nossa própria política
nós teríamos que parar com essa coisa de vem um, apaga tudo, nada presta, nada, né? Não, é o contrário. Eu acho que o que ficou, o que é bom, eu utilizo. E essa é uma característica do nosso secretário municipal de educação, Leonardo Pascoal, de eu vou lá ver o que está acontecendo, quero conhecer, se der para fazer uma parceria, se vê que tem um avanço para a educação, e no caso de Porto Alegre aí é um desafio grande de anos, que se está tentando aí ir arrumando, né, diversas formas para ajudar aí com que melhore não só o índice, mas a qualidade da educação de Porto Alegre. Isso mesmo. E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre o impacto, então, na vida dos estudantes, né? A gente sabe que muitos estudantes, eles vivem em situação que acabam perdendo a confiança em si mesmo. E aí, qual pode ser o impacto de um programa como esse na vida desses estudantes, né? Bom, eu acho que, inclusive, a gente chegou já a falar muitas vezes aqui a respeito disso, né? Trazer essa autoestima pro estudante. Eu acho que é mais do que trazer autoestima. Não sei, e imagino que tu vai concordar comigo quando eu digo que vai além da autoestima, porque é um olhar para um estudante que, se a gente deixasse passar esses 2, 3 anos aí, esse estudante ele ia ficar no limbo, ele ia ficar para trás. Esse estudante, quando ele chega nessa situação, Sabrina, ele vai aprovando, né, ele vai para essa progressão, uma que ele não tem a base, é um faz de conta, ele já perdeu a linha do currículo, a linha do que ele precisava, ele já não tem, ele está no automático ali. E se ele não se sente pertencente desse processo, aí que acaba acontecendo essa evasão. Então, políticas educacionais como essa faz com que esse aluno comece a se redescobrir como estudante. Porque ele realmente, com a ajuda dos professores, do programa, da metodologia, ele começa, olha, eu sou capaz, eu consigo, desta forma que eu consigo. E eles se surpreendem. Porque muitas vezes nessas alturas eles estão, e muitas vezes eu ouvi isso, não, senhor, eu sou burro. E depois, no final do processo, eles me vinham com a iniciação científica, que eu dizia, mas olha aí, apresentando. Eu dizia, mas cadê aquele... Eu brincava, cadê o burro? Senhor, não sei o que, desse carro todo, né? Eu digo, mas o que é isso? Aí todo mundo batia palma, aquela história toda, né? Então, quando eles se descobrem, esse pessoal ia para o ensino médio, meu Deus, muito feliz. E eu fui ver agora ali, que eu falei para vocês que eu prometi, 60% dos nossos alunos em atraso escolar, durante o processo, conseguiram recuperar a trajetória com essa metodologia do Trajetórias Criativas. E mais de 3.700 estudantes foram atendidos e foram para o ensino médio. Que maravilha. Mas, para tudo isso acontecer, então... A gente já vê assim uma equipe de professores bem entusiasmado. A gente vê a ação do secretário de Educação, então, de ir buscar essas iniciativas aí, os perfis, e colocar, então, o estudo. Agora vamos colocar o estudo em prática, mas nós temos um papel muito importante, que vai além do estudante, que é o papel da família. E qual é o papel da família nesse processo desse estudante? Bom, a experiência que nós tivemos, então, eu sempre procuro também, só que nem o Pascoal, da experiência que eu tive, o que pode acontecer. As famílias eram inseridas nesse processo. Nós tínhamos reuniões com a família. Então não tinha essa, não posso, não acontece. Era em horários diferenciados, sim. Mas a família acompanhava isso. E no momento em que a família também começava a se sentir inserida no processo, ela ajudava nessa recuperação da confiança do aluno, a ele acreditar na própria capacidade. Então, nós mostrávamos resultados. Olha, fulano está fazendo isso aqui, está realizando isso, né? E com isso, essa família consegue retornar para esse ambiente escolar. Porque este ambiente escolar, que é isso que eu digo a todo momento... Gente, a escola hoje é um mistério. E eu sou contra isso. Nós não sabemos o que acontece lá, é pouco acesso. As famílias não sabem, é pouca reunião, não se explica.
Então, a gente se preocupa em deixar os alunos lá, eles têm que passar, eles não podem tirar vermelha, mas o que acontece lá dentro? É uma mágica que o aluno sai com aquele boletim e ele avança para outro. O que acontece neste 1 ano? Que eu vou lá todos os dias, deixo o meu aluno. Então, isso é uma coisa, isso é uma dica para o nosso secretário municipal de educação. Tem que ter ações nesse sentido. A família tem que ter mais acesso às escolas. E não digo só no município. Digo no estado, digo na rede particular. E eu tenho um relato, inclusive, para falar em relação à rede particular. Eu encontrei um menininho, meu amiguinho, que já foi meu aluno na educação infantil, e agora ele está no 4º ano. E ele dizendo para mim assim: eu tenho uma professora que ela não deixa eu falar. Eu vou dizer para ela que no livro está escrito assim, então eu quero saber o porquê que ela por que ela quer que a gente escreva assim. Ela diz que é porque ela quer e é para eu fazer assim. Tá, senta lá, fica quieto. E aí ele disse para mim assim, ó, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo numa folha de papel tudo que ela faz que eu não gosto. Olha, uma criança no 4º ano, tá? É o sonho de todo professor, uma criança assim. Tudo que ela faz que eu não estou gostando, do jeito que ela está me tratando. E quando terminar essa folha, eu vou escrever outra folha. Porque no final do ano, eu vou ter provas para dizer porque eu não gosto dessa professora. Vai ter um portfólio. Vai ter. Em 4 anos vai ter um portfólio. Gente, então eu fico pensando assim, ó. O que é que tu estás fazendo, trabalhando com educação, se tu não tem a paciência de explicar para o teu aluno o que tu está fazendo, trabalhando com educação, se tu não consegue entender que tu vai ter alunos que eles vão num ritmo mais lento, mas tem alunos que vão voar e tu vai ter que ter material, planejamento para o aluno que vai mais devagar, para o aluno que vai voar, é o teu papel, é o teu trabalho. É isso, é para isso que tu é paga. É para isso que tu bate o teu ponto. E, infelizmente, uma professora, assim, ela mata a autoestima desse aluno. Ela mata a curiosidade desse aluno. Ela mata a vontade desse aluno de estar em sala de aula. Sim. Porque se ele não pode se comunicar, se ele não pode... É como eu digo para os alunos, olha aqui, ó. Pode ter aquela bagunça, mas é uma bagunça organizada. A gente sabe o que está acontecendo aqui, a gente sabe a metodologia, a gente sabe a nossa aula, como é que ocorre. Agora, eles têm que se comunicar. E uma das funções da escola é justamente desenvolver essa comunicação. Então, senta lá e fica quieto. Hoje, ainda mais nos dias de hoje, com o Instagram, com o TikTok, com todo o aparato de informação que as crianças e os adolescentes têm, um professor não tem como dizer. Senta lá e fica quieto e copia. É. E aí eu digo para esse aluno que eu não vou expor, né? E falei para a mãe dele, inclusive, eu digo, vai atrás, cobra sim, a gente tem que cobrar, seja no colégio privado, no colégio público, a gente tem que estar dentro da escola, o pai e a mãe tem que saber o que acontece, sim, e o professor, a escola tem que passar para as famílias o que está acontecendo. A gente não pode, muitas vezes, né, a depender, vou até dar um passo atrás aqui, a gente não pode se meter naquele planejamento do professor, né? Vamos pensar que o professor, ele estudou para aquilo, é como eu chegar num hospital e querer me meter na sala de cirurgia, né? Cada um no seu lugar. Porém, a gente tem que receber tem que ter esse retorno do professor, sim, e a gente tem que ouvir os nossos filhos, porque seja num hospital, seja numa escola, vão ter, sim, profissionais que, infelizmente, não vão, né, valorizar a profissão, não vão, né, representar a classe inteira. E aí, para isso, infelizmente, a gente precisa se envolver. Então, o papel da família, ele é fundamental. Mais uma vez eu vou falar da metodologia, aquela que eu participei, a Teaching at the Right Level. E aí fica uma dica, inclusive, né, pro nosso secretário de Educação, com todo respeito, vou te passar essa dica, né, com a minha humildade aqui, mas é que foi muito, muito, muito bom participar desse programa. E ele é um programa que vai garantir que, se permanecer
no município, assim como lá no Rio de Janeiro ele continua. Eu não vou me lembrar agora a cidade que o programa ele passa, mas se eu lembrar depois, se eu não me esquecer, eu vou colocar talvez nos comentários aqui embaixo desse programa. Aqui eu grave um vídeo sobre isso. Essa metodologia ela vai garantir que a gente não tenha depois alunos com essa distorção, porque eles vão concluir aquele início ali dos anos iniciais, eles vão sair dali alfabetizados. E isso é bacana porque o que a gente pensa, por exemplo, ouvindo então você falar sobre esta primeira parte do projeto com a experiência que eu já tive com projetos assim, que alinhando projetos dessa forma, o que acontece? A gente cuida lá do 1º ao 5º ano e já estende do 6º ao 9º ano. Exatamente. Ou seja, isso é um sonho de consumo, porque o que acontece? O aluno teu, ele já chega para mim lendo, escrevendo, porque hoje, pessoal, a realidade do ensino é a seguinte: se chega nos 8º e 9º anos, muitas vezes o aluno não sabe ainda escrever, né, com toda aquela firmeza. A leitura, muitas vezes, faz a leitura ainda com dificuldade, e isso dificulta muito a vida do professor, porque tu imagina ter que cuidar. Os 8º anos este ano, por exemplo, são volumosos. Então, para eu manter todos na mesma dinâmica, se eles chegam preparados do teu projeto, nossa, eu já não passo por isso. Eu já não passo por este perrengue. Porque este perrengue, para mim, é uma das maiores dificuldades que eu tenho. Como é que eu vou deixar essa turma todos da mesma forma? É difícil, tu sabe, tu tá em sala de aula. Isso aí só o professor que tá em sala de aula sabe. Porque ele não quer deixar os outros. Ele quer que a turma toda avance. Então, se tivesse, por exemplo, um projeto como o teu, nossa, a gente já começa lá. Essa metodologia, ela trouxe números que realmente são fantásticos, né? Essa experiência aplicada no Brasil, por exemplo, a gente observou que antes da aplicação dessa metodologia, cerca de 14% dos alunos conseguiam ler texto simples, tá? Após o programa, esses números chegaram a 44%. Imagina. Olha o crescimento. Eu tive essa experiência dentro da sala de aula e realmente de uma turma onde eu não conseguia fazer uma atividade que contemplasse todos eles e que o aluno, principalmente isso, o aluno aquele que não lia, que não reconhecia letras, tinha aluno que não reconhecia letras, não diferenciava letras de números ainda, estavam no 5º ano, numa turma alfa. Isso em agosto do ano passado. Final de setembro, novembro, esses alunos já estavam lendo palavras simples. Final do ano, ali em dezembro, esses alunos estavam lendo pequenos parágrafos. Eu só não tive 100% de resultado porque, infelizmente, faltou um pouquinho da parceria das famílias. Veja bem, a metodologia, ela é, sim, fantástica. Mas a gente precisa andar, integrar, né? ainda um pouco mais as famílias. A família tem que andar ali junto conosco. Então, assim, alunos que faltavam demais, obviamente, não participavam das aulas. E aí acabou que a gente não pôde ter um resultado melhor por conta disso. Mas que ela foi testada e, olha, aprovada, isso eu posso dizer com toda certeza. No caso aí, né, de reconectar esse estudante com a escola, eu estou esperançosa, assim, com algumas coisas. Por exemplo, que trabalhe o protagonismo desse aluno, é uma delas, né? A aprendizagem por projetos, integração maior entre as disciplinas, e por isso eu falei, para isso tem que ter uma formação, não adianta. A gente, que é diária, tenta conectar e é muito difícil devido à nossa grade, devido à maneira como os nossos horários e a falta de reunião, então isso dificulta um pouco. Então, por isso, tenho essa curiosidade de saber como é que vai funcionar isso.
Né? Desenvolvimento de competências socioemocionais. Não é só eu trabalhar nesse projeto a gramática, a matemática. Não. A emoção desse aluno, as emoções têm que serem trabalhadas juntas. Tem diversas dinâmicas que são feitas para isso. Tem alunos que têm histórias muito tristes, não sabem como lidar. Tem alunos que têm problemas de saúde. Então, eles chegam assim mais quietinhos porque não se sentem pertencentes. Como é que ele vai externar aquilo ali? Então, tem toda uma dinâmica, tem todo um preparo para fazer com que esse aluno se sinta, primeiro, pertencente daquele grupo, pertencente daquela sala de aula, e para que ele possa, assim, porque a gente sente aquele aluno aflorar. É bem isso. Aflorar. Mas precisa ter esse preparo que eu te falei, né? E para que ele volte a ter também esse vínculo entre a escola, a comunidade e esse projeto de vida, porque tu acompanha ali um projeto de vida dessa família e desse aluno. Esse aluno começa a se perceber de novo, eu quero ser tal coisa. E a família daí comenta contigo. Não, fulano falou agora que quer ser. Que beleza, mãe, que beleza. É isso aí mesmo, é isso aí que ele tem que falar. Ele tem que querer ser. Se ele está dizendo isso para ti, é isso aí, então esse é o caminho. Tá certo? Falta esse querer ser. E é isso que nós, como professores, também temos esse desafio todos os dias de reconectar este aluno com a sala de aula, reconectar esse aluno com a responsabilidade do que é estudar e que esse estudo vai levar ele para algum lugar. Ele não está enxergando mais isso. Ele pergunta muitas vezes, vou estudar para quê? Senhor, isso aí cai na prova, senão não vou estudar. Então ele se desconectou. Ele se conectou demais com a internet, Instagram, TikTok, e da escola ele se desconectou. Ele acha que ele não tem que reconectar. Galera, tem que reconectar. E a gente está sempre conversando sobre isso. Vocês têm deveres, têm responsabilidades, vocês são estudantes. Estou sempre mexendo com eles. Agora não é mais hora de estar dormindo no teu universo. Vamos um estágiozinho, um cursinho, vamos aperfeiçoar. Então, por isso que eu entro muito em oitavos e nonos anos nessa coisa do trabalho. Eu digo, a vida para vocês agora começa a não ser mais a preocupação com o boletim, pessoal. Ali na frente é o boleto. E o boleto sempre vence. A gente trabalhar com o simples, né? A gente Exato, tem que voltar no simples. Precisa, o óbvio, no caso dos oitavos e nonos anos, precisa ser dito. E eu digo para eles com todas as palavras, eles vivem comigo aí diariamente, eles dão muitas risadas e muitas coisas que eu digo, mas essa é uma. E o boleto sempre vai vencer. E eu digo, vocês têm que estarem preparados para esse boleto. Como é que vai ser? Aí que eles começam, ficam com um olho assim, eu noto, ficam todos mais sérios, perde a graça naquele momento, mas eles procuram se conectar com aquilo, entender um pouquinho melhor. Nossa, senhora, que lado que eu vou, então? Tô perdido, tô perdidaço com isso, porque nem sempre esse óbvio é dito para eles. Sim. E precisa ser dito. A gente tem que fazer aquele resgate, né, dos ensinamentos que antes eram feitos dentro de casa. Agora, talvez, a gente vai ter que externar isso, então passar um pouquinho ali pela escola e convidar os pais e responsáveis para se fazer essa retomada desse protagonismo da família, né? Nessa construção desses valores, dessa visão que o jovem ele tem, ela só está adormecida ali por algum motivo. E muitos eu vejo que o motivo é esse, vou botar aqui entre aspas, esse abandono da família, sabe? Porque a gente tem deixado o jovem meio que por si mesmo. E eles estão precisando daquela rédea, que não é a rédea para puxar, aquela rédea para, sabe, para forçar. É uma rédea que ela é mais solta, mas ao mesmo tempo mais firme, ela é para direcionar, né? Então, assim, agora no início do ano nós fizemos, por exemplo, eles adoram essas atividades e nós fizemos a caixa de perguntas, onde cada aluno selecionou 5 perguntas e aí depois, por sorteio, o aluno começava e ele tinha o direito a escolher o próximo que ia fazer as perguntas. Enfim, todos participaram, eles gostam disso, eles até pedem, se não dá tempo, tem que fazer, tem que eu organizar, eu que me vire, inventei, né?
Daí segura a bronca. Então, a gente fez e me chamou muito a atenção, pessoal. E agora eu tô falando com você de casa, comigo, com a Sabrina, com a produção toda que tá aí, que é envolvida com criança, com adolescente. Muitos deles reclamaram, e eu comentei isso com a Sabrina, inclusive informalmente, da questão da falta da atenção dos pais que tinha quando eles eram menores e que agora não tinha. Então, quando eu falei para eles, não, mas olha, eu, por exemplo, vocês vão ter que mostrar o caderno. Ah, senhora, tu vai ver o caderno. Para eles, aquilo ali já foi... É como se desse um sentido para o estudo. Bom, eu tenho que estudar, eu tenho que ter um caderno. E esse meu caderno tem que estar completo porque alguém vai ver. A professora vai ver esse caderno. Então, eu vejo assim, ó, que muitas vezes, é como a Sabrina falou, precisa... Não é que vai corrigir, não é que sabe a matéria. Eu muitas vezes não sei da minha filha. Eu olho ali, não, mas tá feito. Tá. Laura nem assiste esse programa, Laura. De hoje, ao menos. Mas enfim, eu, tô ali, eu olho o livro e tal. Às vezes não entendi nada, mas tá ali, tá com vista. Então, assim, ó, essa coisa precisa, porque muitas vezes a gente chega super cansado e vai lá, ainda chega tarde e ainda tu tem que fazer aquele esquema ali, né? Ó, tô aqui, tô vendo. Então, eles necessitam disso. E uma outra coisa que me chamou a atenção é que eu fiz a seguinte pergunta para eles. E foi bem assim a pergunta mesmo, daí do modo geral. Eu disse, gente, eu quero ouvir de vocês e aí que vocês levantem a mão espontaneamente e falem um pouco sobre isso. Vocês acreditam que os pais hoje dão liberdade demais para os seus filhos? Simples, foi essa a pergunta. Todos levantaram a mão e disseram que sim, que a coisa deveria ser melhor mediada, assim. Né? Que muitas vezes os pais daí, te vira, faz isso. E que eles que não seria assim na visão deles. Então, eles mesmos percebem o que está acontecendo ali e sentem falta desse limite. E isso me surpreendeu muito, porque eu até achei que eles iam dizer assim, não, senhora, oba, tá isso aí mesmo, maravilha. Adoro que não me enche o saco. Não, pois eles disseram ao contrário. Isso foi um dado que, até para uma pesquisa, eu fiquei até com vontade de fazer em mais turmas. Porque eu queria ver. E até posso ver também, começou recém em 2026, para ver quanto por cento desses alunos aí estão pensando dessa forma que, ao menos, os meus oitavos aí estão pensando. Eles estão achando que a rédea está muito frouxa. E tá. Na verdade, aqui são o que eu chamo de os filhos da luz azul, né? Porque eles estão sempre aqui, ó, com aquela tela do celular no rosto e a gente não sabe o que tá se passando ali. E para nós tá muito cômodo, porque meu filho tá seguro, tá salvo, ele tá dentro do quarto dele, mas o que será que tá acontecendo naquele quarto, né? E eu vejo os alunos, realmente, eu tava numa dessas tuas aulas, eu tava, e aí me chamou a atenção, inclusive, que eles quando começou a dinâmica, eles não sabiam nem o que perguntar direito. Então, eu vi várias, assim, a Tati dizendo assim, não, isso aí, essa pergunta aqui não, essa não. Não, vamos lá, pessoal, quero perguntas de verdade. Como é que eu digo? Eu espremo. E aí, nessa metodologia que eu participei, aconteceu a mesma coisa. Então, veja que, como é que eu vou ensinar o aluno a ler um texto, um livro, se eles não conseguem fazer uma leitura visual da vida deles? Então, assim, a gente coloca um quadro e era para eles olharem para aquele quadro, escolher uma cena ali e representar aquilo ali. Eu tive que explicar com laranjas, eu tive que fazer, e aí depois que eu fiz, assim, aí deu orgulho, assim, ó, porque depois que eu fiz, eu tive que demonstrar, aí eles entenderam, daí teve aluno que pegou, eles encenaram, eles viram uma igreja e teve um grupo de alunos que fez um casamento. Pegaram a caixa de óculos ali do aluno, pegaram um papel, torceram e aquilo ali era aliança e foi muito engraçado de ver, assim, ó, o quanto eles a criatividade. E aí muito, trabalhou a criatividade, a autonomia desse aluno, o protagonismo desse aluno. Eles estão acostumados com tudo pronto. Tudo pronto, só não arrasta aqui, ó. E eles não fazem nada. A diversão vem para eles. Eles não precisam buscar a diversão, fazer a diversão. Exato. Então, assim, esse tipo de aula realmente, assim, mostra pra gente o quanto que está em defasagem a educação, e é lá de trás, é lá do início. Lembrando, a gente teve problema aí também
de pandemia, a gente teve problema de enchente, então esses alunos, Sim. eles realmente sofreram bastante, mas dá tempo, há uma luz no fim do túnel, temos aí um programa, então, que vai ser implementado, maravilhoso, esse Protagonistas. No próximo episódio, teremos aqui a presença ilustre do nosso secretário de Educação. Vocês que estão assistindo, podem entrar nas nossas redes sociais durante a semana, vai ter enquete, vai ter caixinha de pergunta, e estamos estudando aí com a produção que talvez esse programa seja ao vivo, então a gente pede encarecidamente que vocês também participem, venham assistir o Sala Aberta, venham assistir o nosso programa ao vivo, assistam os anteriores também e fiquem ligados porque esse ano de eleição, como a Tati já falou, nós vamos pegar pesado, a gente vai trazer para esse jovem que está com sede de falar de política, mas sem ouvir que ele não sabe de nada, que ele é fedelho, né? Não, a gente vai dar voz para vocês e mais, a gente vai trazer políticos aqui que vão falar, eles não vai ter debate, tá? Mas vai ter as suas propostas para que a gente possa analisar juntos e depois vocês possam cobrar, fazer o que a nossa sociedade diz que faz, mas não faz. A gente nem sabe, eu nem lembro quem eu votei na última eleição. Mas esse ano vai ser diferente, não vai ser, Tati? Vai, totalmente esse diferente. Ano vai ser diferente. Vai saber de tudo. E este ano, pessoal, também nós seremos agraciados aí com uma parceria com as escolas particulares que querem, inclusive, trazer alunos aqui para terem essa experiência do falar, né? Num podcast. Então, eu vou me aproveitar desse momento para entrevistar, deixar eles numa saia justa. Não, tô brincando, gente. Vai ser bacana, vai ser legal. É brincadeira, tá? Mas, então, muita coisa assim da prática mesmo, pegando, como a Sabrina falou, e eu gosto muito desse termo, porque muitas vezes tem que pegar pesado. Não adianta. A gente fala assim, vou fazer leve. Não, tem que ser pesado mesmo, tem que doer muitas vezes até. Eu digo que tem que ser um sofrimento, porque eu aprender às vezes é um sofrimento. Eu gosto do slogan daquela faculdade que fala dos inquietos, sabe? Isso, a inquietude, exato. ela gera criatividade, ela gera muita coisa boa. Então, assim, coisas que se tem que trabalhar, e num projeto como esse, assim, eu sou defensora, são exemplos assim, a primeira coisa, quem é esse aluno? Que muitas vezes ele chega e ele não sabe nem quem ele é. E aí tu tem que começar, né? A maioria não sabe escrever o nome completo. Quais são os talentos desses alunos? Porque todos têm. E aí tu precisa começar também. Um desenha bem, outro canta, e aí tu vai descobrindo. Um dança. E ali é durante o processo que tu vai também descobrindo, né? Que caminhos esse carinha quer seguir na vida, como pessoa, o que ele vê como certo, como errado. Então, isso tudo é um estudo que tem que ser feito, né? Então, atividades como autobiografia, linha do tempo da vida, entrevistas com familiares. E essa parte da família, pessoal, tem que ser trabalhada a fundo, porque tem que ser trazido para esse aluno, inclusive, os problemas familiares. Essa dor, e é isso que eu estou dizendo, essa dor e sofrimento tem que ter. Porque em algum momento, quando ele consegue perceber que está tudo bem, ele ter aquele trauma e ele ter aquela dor, ele consegue avançar. É como se fosse uma terapia mesmo. Ele sofre um processo de cura muitas vezes. Eu tive agora poucas aulas, um processo de cura em que nós choramos em sala de aula devido a um assunto que, para mim, ele é doloroso e para alguns alunos ali também era doloroso de não ter o pai. Pai desconhecido, com histórias horrorosas, então foi uma terapia coletiva. Todo mundo se entendeu que não tinha aquela família de margarina Quali, tá tudo bem, que nós tínhamos que seguir todos mais fortes e seguimos juntos. Foi o que eu falei para eles, a vida é isso aí mesmo. Vamos lá. Então, essas questões assim me preocupam, sabe? Da preparação, como é que vai ser. E com a minha total humildade aqui, estou à disposição também para aprender mais sobre isso, sobre como vai ser essa metodologia, até por eu ter dito desde o início, sou uma entusiasta desse tipo de projeto. Então, o que tem de novo aí, o que vai ser trazido, vou querer me inteirar e saber.
E até digo mais, né? Acho que não tá todo mundo nesse projeto porque eu não tô. Exatamente, eu também não tô. Eu não então sei como fica é que aí, tá existindo esse fica projeto. aí meu pedido para Protagonista chefia. eu não tô. Não sei Fica o como nosso é. pedido para Pra chefia. Como é que eu não tenho a camiseta aqui ainda do protagonista que eu vi? Achei muito bonita a camiseta, por Isso sinal. mesmo. Muito bonita. Fazer uma troca de presentes aí, então, senhor secretário. Então, assim, ó, continuando. Tem que ir a fundo nas questões de uso de redes sociais, que é uma coisa atual. No meu período não tinha, agora com certeza tem que ter isso, né? Esse trabalho. Cultura juvenil, meio ambiente, trabalhar a questão de fake news, violência no bairro, né? E aí a professora de português, aquela questão da leitura crítica, produção textual, apresentação oral, trabalhos em grupo. Então, assim, ó. E aí entra junto essa parceria que eu defendi lá no início, que tu me questionou, da galera do teatro, para fazer uma poesia, uma música, um audiovisual, um podcast, por que não? Uma Exatamente. fotografia diferente, né? E aí, trabalhar relatos, crônicas, histórias também da vida cotidiana deles. Eles trazem muita coisa, que é riquíssimo para trabalhar. Então, assim, como é que eu vou dizer? O programa de hoje, realmente, para mim, é bem... mostra bem esse meu entusiasmo em querer saber. Na verdade, eu estou quase aqui perguntando, secretário, viu? Como é que é esse programa? Como é que eu não sei disso? Mas a fundo ainda, mas saberei, né? Tô esperançosa que saberemos nessa. Exatamente. E é isso aí, né? Chegamos ao final, então, do nosso programa. Pedimos, então, aí, mais uma vez, para vocês que curtam, compartilhem, comentem nosso programa. Respondam as nossas enquetes. E vamos aqui, então, agradecer também aos nossos patrocinadores, esses que já fazem pelo nosso programa. Lembrando que se você está aí do outro lado e quiser também, só entre em contato com a gente. Pode ser pelo Instagram, tá? Que a gente também está aceitando aí mais parcerias. Mas hoje vamos agradecer, então, a Alessandra Rocha, a Hobby Pet Shop. Aliás, tem que levar a Bela lá, né? Está precisando de uma consulta com o Dr. Marcos. Também vamos agradecer a NC Store. Vamos agradecer também a Kelly Boff. E tem alguém que está faltando? Pastel Caleb. Pastel Caleb, Pastel verdade. Caleb. Não, Pastel Caleb que tá me devendo é um pastel, hein? Isso aqui para nós, esse friozinho eu de hoje estava tenho que ir merecendo. Para Tá nós na e hora para da gente produção. comemorar. O que acha? Pastelzinho Caleb. É isso aí que a gente estava combinando, né? Isso. E, pessoal... A Cuias da Rê aqui apareceu, pessoal. Graças a Deus, são muitos patrocinadores. Então, assim, a Cuias da Rê também, muito obrigado pela parceria de sempre. E, pessoal, 2 perguntas aqui, então, para a gente pensar, tá? Por que iniciativas assim ainda são exceção na educação? Tá? Responde lá. Por que você acha que ainda é exceção? Esse tipo de metodologia, esse tipo de iniciativa na educação? E o que a escola precisa mudar para manter esses alunos interessados sem que ocorra essa evasão escolar? Então, fica aí essa reflexão para todos nós, que vocês respondam lá. Até porque essas perguntas vão ter a ver com o nosso próximo programa da semana que vem, que com certeza vai ser falado um pouquinho sobre isso, e de iniciativas como essas que conectam aí o conteúdo com a vida do aluno, né? E que esse engajamento aumenta muito. É isso aí, então. Isso aí. Esse foi mais um Sala Aberta. Até a próxima semana.